Bom dia, bom dia, bom dia, como vai sua tia? E vamos que vamos, hoje é dia 7/6/2023, amanhã é feriadão, Corpus Christi, é o corpo de Cristo, 60 dias depois do carnaval, da Páscoa, né? Carnaval não. Então tem os períodos religiosos que vão de tempos em tempos. Depois de 40 dias do carnaval vem a Páscoa. Depois de 60 dias vem o corpo de Cristo. E assim nós vamos vendo como funcionam as religiões, as crenças e as loucuras humanas. Porque os seres humanos continuam sendo humanos, né? Dentro da sua limitação de visualização, dentro da sua limitação de como enxergam o mundo espiritual e as coisas, vão se deduzindo coisas e não sabendo de fato como é, como são ou como serão. Mas caminhando e cantando, porque esse planeta continua dentro de um hospício maluco, aonde meia dúzia está disposta a fazer loucuras atômicas nesse planeta. Vendo que a Ucrânia lá, não sei se vocês viram isso daí, mas os caras bombardearam uma usina hidrelétrica, inundou um monte de cidade. Cara, aquilo ali, ambientalmente falando, é peixe que tinha, um monte de situação que tinha, coisas de sustentabilidade de água para a pessoa tomar água, energia elétrica que inclusive alimenta a usina que já estava tendo problema de superaquecimento por causa dos bombardeios russos lá na Ucrânia. Desculpa lá, mas eu vou falar para você que essa usina aí vai dar o piripaque nela já já. Ela sabe quando ela tá assim só no fiozinho? Porque quando os militares europeus forem entrar na Ucrânia para ajudar a Ucrânia, a Rússia vai lá e faz tchum, gera um campo atômico que ninguém passa por ali, vira como se fosse um isolamento, uma isolação, onde nenhum soldado pode ficar, esteriliza toda a região. Só que isso, moço, é muito ruim, porque quem sabe, conhece um pouquinho de atomicidade, sabe que a atomicidade, ela fica no chão por anos e anos, ela vai para as nuvens e cai em forma de água em outros lugares, ela fica no ar e o vento leva ela para um lado e para o outro, levando essa contaminação, gerando um monte de doenças. Olha, depois que aconteceu um desastre desse, você pode ter certeza que pelo menos, vai chutando bem pouquinho, mas vai sendo assim otimista, levam 50 anos de grandes problemas cancerígenos no planeta por causa disso daí. E contamina tudo, vai contaminar o solo, que vai contaminar o lençol freático, que contamina a água, que contamina... A hora que você vê, moço, tá tudo danado. Aí o povo não vai mais poder plantar ali, e vai virar uma região onde não pode mais ter agricultura, e vai... Rapaz... Olha... Rezemos, porque esse é o hospício planetário, essa é a loucura humana que fica, perdura e teima em continuar. Eu não sei até onde vai, mas em todo caso, vamos vendo o que está acontecendo. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês, já que é bastidor, tem que falar umas fofoquinhas para vocês. Ontem, eu fui ver umas questões de cadeira, né, pro lugar lá. E aí... eu conversa daqui, conversa de lá, conversa vem, conversa vai. E aí eu decidi para quarta-feira. Então até escrevi pro cara, falei, então eu vou deixar para quarta-feira, porque aí quarta-feira, né, tem a questão do feriado, que se for na sexta o pessoal emenda e vai embora, se for na segunda ou terça o pessoal emenda e não aparece, e na quarta-feira, se tem algum feriado na quarta-feira, aí o pessoal até vai, porque não tem pra onde viajar, então fica um dia livre, aproveita até para fazer tratamento espiritual, né? Dito isso, sobre essa questão da espiritualidade, eu fui atrás de cadeira, agradecer a doação que foi feita. Tem gente ajudando, ajuda bastante, gratidão, que Deus abençoe muito a vida de vocês, vai ajudar bastante. A questão é o seguinte, eu tava vendo tipos de cadeira, aí eu fui ver cadeira com braço, cadeira sem braço. Eu fui num lugar aqui que parece como se fosse loja da fábrica de cadeiras plásticas.
E aí eu fui daqui, fui de lá, fui ver cadeira mais sofisticada ou menos sofisticada. Aí uma não encaixa na outra, a outra encaixa. Mas aí uma é pesada, a outra não é pesada. Aí uma é de um jeito, a outra não é. E sabe, aquelas coiseiras tudo. E aí eu fui perguntar para um amigo, aquele amigo onde tem um centro. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ô fulano, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você aconselha de cadeira? O que você vê de cadeira? Ele falou assim, ó, cadeira de braço, ela realmente é mais confortável. Pra pessoa ficar lá, tal. Mas aí seria para uma palestra. E mesmo assim, não é muito. Porque você tem outros lugares que não tem os braços nas cadeiras. E as palestras sendo de 1 hora, flui. Então você não tem esse problema. E as pessoas quando vão fazer atendimento não ficam 5 horas, 6 horas. Elas ficam poucos tempos. Você não pode fazer uma coisa para ficar muito tempo. E o trabalho que você vai fazer não vai ter gira de entrada, gira de saída e tralá. E outra. Existe pelo menos, normalmente é de 5 a 10% de pessoas mais obesas. Obesas no tamanho de que não entra nem no espaço da cadeira. Então, o que eu aconselho é que você arrume cadeiras fortes, que aguentem peso, certo? E eu tava vendo as cadeiras, essas cadeiras, elas aguentam bastante, o que não aguenta é banquinho. O banquinho eu já tirei, porque não tem banquinho que aguenta mais que 80 kg. Não tem. As cadeiras já são tudo programadas para 120 kg. 120 podendo chegar a 150 pelo teste do Inmetro, mas é 120 garantido. E aí, dentro disso, eu fui analisando, aí ele foi explicando. Agora vamos lá, você vai dar um passe em alguém. O certo seria com as costas até mais baixa. Porque para facilitar você dar o passe, o banquinho, ele permite, mas ele tem aquela questão do peso. A cadeira, você teria que ser aquelas cadeiras com as costas mais baixas, só que não tem. Se você pegar a cadeira que tem o assento assim e virar ela de lado, você já consegue mexer nas costas. Então você consegue falar, vira pra cá, vira pra lá. A pessoa já consegue fazer as manobras, facilita a vida. Então a dica que a pessoa me deu, falou assim, Ricardo, o conforto é lindo, maravilhoso, você pensar nisso é muito bom. Só que ele falou assim, a estrutura, você pode largar a estrutura lá igual uma igreja? Eu falei, não. Se você pudesse largar igual uma igreja, você faria uma estrutura de madeira, de bancos comprido, e aí você deixa todos os bancos como de igreja, não igual, né, com aquelas costas, não sei o que, como de igreja. Você deixaria aqueles bancos e aí facilitaria até para eventos e tudo mais. Certo? Do que as cadeiras. Agora, a cadeira, a questão do banco, você não tem onde guardar, porque você tem uma salinha para guardar tudo. Então você tem a salinha, que a hora que você for começar a trabalhar, você tem que tirar tudo da salinha, espalhar na garagem e depois você voltar para a salinha. E você tem que amontoar isso até o teto, então você não vai ter espaço físico. Você não vai poder falar, olha, eu vou colocar aqui 70 mil, você não vai conseguir, porque não vai caber dentro da sua salinha. Aí, dito isso, ele falou assim, pega as que não tem braços e que tem um encosto para poder aguentar os 150, 120 kg até 150. E se aparecer alguém muito mais obeso, você coloca 2 cadeiras e fala, senta no meio das 2 e ponto final, porque aí não tem um braço para evitar e resolve o problema, ou põe uma em cima da outra. Mas tem essas questões. Então, dentro disso, fazendo algumas análises que eu não tinha percebido, mas pela experiência da pessoa, cadeiras sem braço que eu vou correr atrás. Graças a Deus, as ajudas estão vindo dos céus, estou até impressionado, eu só tenho que agradecer, porque a gente, olha que eu não pedi nada, hein, gente, dessa vez eu não pedi nada, e tá surgindo, cara, as pessoas estão ajudando. Eu acho isso tão incrível, tão maravilhoso, que coisas que eu nem ia pensar em comprar, eu já vou poder comprar. Tipo, uma lixeirinha, uma mesinha para colocar papelzinhos de dia, de horário, para colocar as coisinhas para fazer anotação, o nome para oração, já vou poder pôr, porque já tá chegando ajuda. Então, são um monte de coisinhas que tá me deixando feliz. Claro que agora eu vou ter que correr atrás de uma mesinha que ela fecha, porque eu tenho que pôr na salinha. Então, tudo da salinha tem que abrir e fechar. Porque eu não vou poder largar aberta como se fosse tudo estancarada, porque não cabe.
O lugar não é assim grande, é uma salinha, moço. É como se fosse um quartinho que o gajo me cedeu lá. Aí o que faz o espaço extra é a garagem, que cabe 2. Pra mim cabe ali 2 carros folgadíssimo. Não é aquelas garagens de 2 carros apertadinhas, aquelas 2 carros grandes, né? Aquela garagem boa, que pega quase a frente inteira da casa. Então, essas nuances que a gente está aí, graças a Deus. E vamos ver quem que me ajuda. Eu tô pedindo ajuda para uma prima para ver se me ajuda aí. Eu tô pedindo para um tio para ver se ele é kardecista, para ver se ele me ajuda aí. Mas vamos ver, porque as pessoas estão criando expectativa. Eu tô quietinho, vou fazer devagarinho. Já comprei uma lampadazinha para ter uma luzinha lá na sala de cirurgia, para eu poder ficar com a luz na cor que eu preciso, ou colocar a luz amarelinha, ou branquinha, ou verdinha, que é mais apropriada para as curas, né? Então, as coisas estão caminhando, graças a Deus, graças a Deus. Depois vou correr atrás do papelzinho de mão, que é para... Já comprei álcool, 70 graus, vou correr atrás dos papelzinhos para poder fazer a higienização das macas, né? Tem que higienizar, né? Com álcool, né? Então, pra gente fazer a higienização. E que mais? Eu acho que era isso daí, né? Dentro das expectativas, das coisas que eu tô fazendo, só pra te dando os bastidores do que tá andando. Quando liberar a salinha lá, eu vou filmar lá, falando pra vocês, aí eu posto aqui no canal principal, aqui no canal bastidor, no principal, só depois que a coisa estiver andando, que eu vou colocar. Senão sobrecarrega. Primeiro eu vou arrumar os ajudantes, arrumar a equipe, aí pra gente fazer. Depois eu vou arrumar um jeito de colocar as datas e horários de atendimento. Eu acho que eu vou usar esse canal do bastidor para deixar na comunidade os horários e dos atendimentos e tudo mais, né? E colocando ali um certo limite, né? Porque às vezes as pessoas vão chegar lá e eu falo, moço, eu não vou dar conta, né, bai? E eu não sei como é que é, apesar de ser rápido, no comecinho, né? Vamos dar prioridade para umas coisas um pouco mais graves, onde a pessoa está sentindo de fato muita dor, tem problemas sérios, né? Doenças sérias, né? Porque o duro, sabe o que o ser humano faz? Ele chega, não, sabe o que é? Eu tava com uma dorzinha de cabeça. Todos os dias, assim, que você não consegue nem dormir? Não, eu consigo, até que tá. Aí eu falo, cara, nossa, sabe, o povo é meio sem noção. Eu falo pra vocês porque eu conheço a coisa pela experiência. O povo é meio sem noção. Eles gostam de pegar uma formiguinha, transformar no hipopótamo e querer que a espiritualidade faça as coisas. Ó, pra você ter ideia, são coisas que o médico tem que fazer. É o médico que tem que fazer. Tipo uma hérnia, estourou uma hérnia. Saiu, tipo, aquela que põe a tripa, faz um volume e tal, não sei o que, uma hérnia. O espiritual não vai resolver isso aí. Tem que ser o médico fazendo isso daí. O que o espiritual pode fazer é acelerar para que os médicos façam o que tem que fazer. Só que o povo não entende, moço. O povo acha que vai lá, chegar lá, fazer um milagre. Cara, espiritualidade, vou repetir, espiritualidade é para casos onde os médicos não resolvem. Ou para refazer e remontar energização. Esses tipos de milagre é diferente e tudo vai mudar. Até as incorporações vão começar a deixar de existir logo, pelo que eu estou percebendo da espiritualidade. Porque já não vai fazer mais sentido a incorporação, porque esse teatro que o espiritual fazia já vai começar a se tornar desnecessário. Ok? Vamos lá para as notícias então? Com a benção divina. O dólar ontem caiu 0,37, fechou em R$ 4,91. Uma notícia muito boa. Junto com isso, a Bolsa de Valores do Brasil estourou a boca do balão e subiu 1,7%, fechou em 114.610. Muito bom. E o meio do ano vai até o dia 30 de junho. Porque se você for pegar, janeiro é um mês de 0 até 31. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Até o final de junho ainda é o primeiro semestre.
No começo de 2023 o Brasil ia crescer, está crescendo, está maravilhoso. Só que com alguns detalhezinhos, algumas coisinhas que pode gerar algum perigo lá na frente. Não estou falando que vai, pode. Graças a Deus o Centrão está segurando um pouco a esquerda, fazendo com que a esquerda entre meio que no centro e a coisa comece a fluir. Espero que o arcabouço passe como deva passar. Ontem foi anunciado o plano do arcabouço, por isso que a Bolsa se alegrou. Ou seja, se o arcabouço passar e for tão bom quanto precisa ser, a Bolsa vai para 120, 130 e chega até 140. Agora, se o arcabouço gerar um problema sério de dívida do Brasil, aí nós vamos ter problema. Conhecendo um pouquinho o governo e a vontade do governo de gastar mais do que tem, eu acho que essa brincadeira não vai durar muito tempo. Mas vamos dar pano para manga, vamos ver até onde chega, pois o Lula já está começando a entrar meio que no centrão. Não sei se entrou de fato, ou se ele vai querer dar a pancadona mesmo, o revertério ali, fazer a quebra e a dobra. Não sei, desconfio. Tá muito perigoso as coisas, certo? Porque a esquerda, no primeiro e segundo ano do Lula, era muito mais tranquila, nós estava entrando, começando quietinho para ninguém perceber, colocava uma lei ou outra escondidinha. Chegou na Dilma, eles mostraram como é que era o que eles queriam fazer. Aí o mercado já... inclusive tirou ela. Chega o Lula agora, ele faz uma mesclagem entre Dilma e ele do primeiro, e tá ali fazendo como se não tivesse nada, entrando no acordo, mas ao mesmo tempo tá tocando porrete nas ideologias malucas. Vamos tomar cuidado, porque é um movimento só, pode dar efeito cascata de cair todas as pecinhas do quebra-cabeça aí do dominó, hein? Então, muita atenção. Bolsa da Alemanha, no 0 a 0, de novo, 15.972. Tá lá caminhando normalzinho. Mesmo com as muvucas e os problemas que estão tendo lá na Ucrânia, que tá ficando feia a coisa lá, hein? Tá ficando feia a coisa lá, hein? Tá indo para uma proporção meio descontrolada aí. Vamos lá, Poder 360. Banco Mundial alerta para risco de crise em países emergentes. Mas a crise de países emergentes que já faz tempo. Depois que mandaram comprar aquele mundo de vacina sem ter dinheiro, como é que faz? Em vez do Banco Mundial, em vez de uma instituição internacional como a ONU comprar tudo isso, eles mesmos fabricar isso daí, falar, não, vou tomar frente à indústria, vamos pegar aqui, vamos produzir, não foi feito isso. E aí? As consequências estão aí, quebrou tudo quanto que é país. Vamos ver o que eles falaram? Vamos lá. O Banco Mundial afirmou nessa terça-feira, dia 6 de junho, que o crescimento global para 2023 deve desacelerar de 3,1 para 2,1 em relação a 2022. Crescimento global vai desacelerar 3,1 para 2,1. O crescimento global desacelerou acentuadamente e o risco de estresse financeiro em mercados emergentes e economias em desenvolvimento está intensificando em meio à taxa de juros globais elevadas, diz o relatório. Então, os países mais pobres, emergentes, eles são dependentes de empréstimos. Se eles são dependentes de empréstimo e têm mais risco, os juros são maiores. Se são maiores, ele não consegue pagar. Mas por que o país emergente está pegando empréstimo? O erro está aí. O país ele tem que ser autossustentável. Como que você vai viver uma loucura de ficar criando dívida? Aonde o povo acha que vai parar isso? Essa brincadeira vai gerar um colapso. Eu tô cantando essa bola faz tempo, gente. Faz tempo. Vai gerar um colapso. Agora, como vai ser o colapso, ninguém sabe. Vai ter quebradeira dos bancos? Ninguém sabe. Porque o dinheiro vai continuar existindo. Então, se o dinheiro vai continuar existindo e é o governo que quebrou, o que vai acontecer? As indústrias vão continuar investindo. As indústrias, se não achar o dinheiro aqui, ela acha dinheiro fora do país. Só que as grandes indústrias, pequenininhas, não.
Só que o brasileiro já não consegue empréstimo há muito tempo. Então, se quebra alguma coisa, será que o Brasil sofre muito? Muito pouco. Porque a dependência do Brasil de empréstimo não é dos empresários. Os empresários, moço, já emprestou o que tinha que emprestar, já se arrebentou do jeito que tinha. A questão agora é dos países. E o país sem dinheiro, ele não consegue pagar médico, ele não consegue comprar remédio, ele não consegue pagar professor, ele não consegue pagar escola, ele não consegue fazer. E aí? Aí entra o colapso no país. Aonde tudo sucateia de um jeito que ninguém faz mais nada, não acontece mais nada, tá tudo lascado, e aí? E aí vem as renovações, porque o Brasil está mais do que na hora de se tornar um país, Estado-país. Cada estado ou cada região tem os seus representantes regionais, tipo presidentes locais, com a cultura local, com as coisas locais. Tá na hora de a gente ter um governo federal descentralizado. O governo federal, ele tinha que ser, a federação dele tinha que ser independente em vários lugares e fazer como se fosse uma União Europeia, aonde tem a união de todos os estados como representante da União Europeia, e não mais do jeito que está. Ter os supremos de cada região, e não mais de um país só inteirinho. Assim penso eu, porque o Brasil é muito grande, certo? O Brasil são vários países dentro de um só. Então, se é vários países dentro de um só, vamos transformar cada país em um país. Independentes, cada um andando por si, sem ficar abusando, sem coisa. O povo não vai querer, né? Tem lugar aí que só sabe viver recebendo, não sabe fazer o que tem que fazer. Mas o sofrimento e as dores fazem sair da inércia e de fato acontecer o que precisa acontecer. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Infomoney. Reposição. Reposição do que, professor? Supermercado? Não. O Tesouro dos Estados Unidos começa a recompor caixa após a resolução do impasse do teto da dívida. Ou seja, começam a vender títulos para pegar o lindo e rico dinheirinho do povo, de quem está querendo investir no Tesouro dos Estados Unidos. O volume de recursos na chamada Conta Geral do Tesouro saltou de 23,3 bilhões de dólares na última sexta-feira para 71,2 bilhões de dólares na segunda-feira. Ou seja, mal se aprovou, já estão arregaçando, pegando dinheiro no mercado. Me estranha muito as pessoas ainda quererem emprestar dinheiro para os Estados Unidos. Até quando, eu não sei. Eu só sei que eu não faria essa loucura. É muito melhor ficar num país isolado como a Austrália, que tem minérios, minerais, e ainda é um país estabilizado, com uma cultura inglesa, do que ficar se aventurando em Estados Unidos, alguns outros aí que estão fazendo mesmo umas loucuras. Mesmo que a Austrália sendo um lugar que está tendo problemas seríssimos climáticos. De muita seca, muita chuva, tá sendo furdunço lá. Mas ainda canto a bola para vocês que ali vai ser uma das bolas da vez. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. A coisa não tá bonita não, mas vamos lá. Infomoney. Aguinaldo Ribeiro apresenta relatório da reforma tributária em GT da Câmara. Veja os principais pontos. A ideia é que o texto sirva como base para a construção de um substitutivo de consenso diretamente em plenário para a PEC. Então vamos lá. O deputado Aguinaldo Ribeiro, ele é do PP, e apresentou na tarde dessa terça-feira o relatório sobre a proposta de emendas. Vamos lá dessa PEC aí. Vamos ver o que é. O que eles falam lá? Conversei com o presidente Arthur Lira, que em primeira mão me autorizou a comunicar o grupo de trabalho, que é GT, né, o grupo de trabalho, ao parlamento e à sociedade, que nós estaremos apreciando no plenário da casa o substitutivo na primeira semana de julho, disse o relator. Diagnósticos. A partir das discussões realizadas nas audiências públicas, nas reuniões internas e nas visitas técnicas, o grupo de trabalho traçou um diagnóstico preciso do sistema tributário atual e concluiu pela necessidade urgente de que seja alterado. Ou seja,
o trabalho está fluindo e as coisas estão acontecendo. E aí é uma matéria boa para vocês lerem, tá? Porque é muito longa, não dá para ler tudo. Para verem o que está tendo, o que não está tendo. Conforme eles forem dando andamento, a gente vai comentando aqui o que vai ter de pontos bons e pontos ruins, tá ok? Mas está muito no início, muito prematuro para a gente falar alguma coisa, ok? Até o final desse mês, muita água vai rolar. Por quê? Dia 22 de junho tem a cassação do Bolsonaro, de onde ele vai se tornar inelegível. Provavelmente, vai ter julgamento. Mas, rapaz, tô conversando com todo mundo da área política, todo mundo tá falando, vai cassar. E aí, nesse mês ainda, próximo desse dia 22, logo ali na semana ali, é onde tem que fechar o arcabouço. Então vai acontecer muita coisa nesse junho. Fora as guerras que vai começar a aumentar a dor de barriga. Poder 360. Agora vamos lá. Lavagem de dinheiro financia crime ambiental no Brasil, diz estudo. E como que esses caras estão mexendo com lavagem de dinheiro? Então, lavagem de dinheiro está financiando crime ambiental no Brasil. E como que está se lavando esse dinheiro? Olha só o que a Receita Federal descobriu. Saiu na Infomoney. Receita reconhece remessa ilegal de dólares com criptomoedas na 25 de março. Doleiros estão usando. Segundo o órgão, lavagem de dinheiro com alvos digitais envolve de contrabando e tráfico de drogas a simbiose com grupos terroristas, além do meio ambiente. Meus queridos, o buraco é mais embaixo. O governo vai mexer nisso? O do Lula vai mexer nisso? Se o governo do Lula mexer nisso, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O governo do Lula, eu vou falar pra você, tá mais sacudo do que o do Bolsonaro. Se mexer nisso, nesse marimbondeiro, se a Receita Federal mexer nesse trem aqui, que envolve crime organizado e tudo mais, se mexer nisso, moço, tá de parabéns. Oh, mas tá de parabéns mesmo. Eu só não sei se vai ter coragem de fazer, porque quando a gente vê as outras notícias, nos assusta. Exemplo. Sobre o do outro lá. Mas antes, vamos falar uma coisinha sobre trabalho. Poder 360. Ministro do TST, Tribunal Supremo do Trabalho, defende regulamentação do direito à desconexão. O que é esse direito à desconexão? É quando o funcionário vai para casa, o chefe não fica mais o chamando, perguntando se o que ele fez de trabalho, o que ele deixou de fazer de trabalho, o que ele fez ou deixou de fazer. Deu horário, acabou o trabalho, não tem mais conversa, não tem mais coisa, acabou e acabou. Então é o tal da desconexão. E precisa acontecer de fato, porque tem uns chefes, moço, tem gente que vive o trabalho e fica levando o trabalho para casa, não pode acontecer isso aí não tem condição. Vejamos as cenas do próximo capítulo, que é uma notícia boa, mas vamos lá para a parte política, né? São na Infomoney. Diálogo distante. De quem, professor? Sob desconfiança, Lira acena a Lula para estabilizar relação e troca ministerial entra no radar. A tensão entre Câmara e Planalto chegou ao momento máximo em meio ao processo de votação de medidas provisórias e de reestruturação do ministérios. A novela continua. E aí? Caça o Lira e tá tudo resolvido? Será que entra alguém? Porque o governo agora quer caçar todo mundo. Tá sim. Vamos caçar esse, caça outro. Vamos caçar. Sai caçando tudo! E olha só que interessante. Folha de São Paulo. Então, ontem à noite. STF rejeita outra denúncia que havia aceitado contra Lira. Mais uma que, tá rejeitado, faz morrer ali. Ou seja, o jurídico está controlando as coisas. Tem o poder total. Olha só o perigo. Esse negócio do judiciário vai acontecer uma mudança tão grande aqui que, olha,
Vocês vão ver. E ó, sabe aquele ditado? Ah, foi primeiro na casa do vizinho, depois da casa do vizinho foi no outro vizinho, até chegar em você. Ah, chegou em você e você que se lascou. Tá acontecendo isso na política aqui no Brasil. Folha de São Paulo. Câmara confirma a decisão do TSE e declara perda de mandato do Deltan Dallagnol. Deltan perdeu o mandato dele, tem 48 horas para sair do gabinete dele, largar tudo para entrar o próximo. Então a Câmara está com um deputado a menos e logo já está entrando o próximo no lugar dele ali. Deltan se lascou de um jeito, foi fritado de um jeito jamais visto. O Deltan, moço, se lascou. O Moro, mesmo caminho. Isso aqui é um indício de onde vai chegar o Moro aí. O Moro vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas vai chegar bem perto disso, se não isso. Bolsonaro, dia 22, já caça também o direito dele sair candidato. Eles estão caçando um por um. Outro. E tudo com a desculpa. Não, porque eram radicais. A esquerda não é radical? Invasão de terra, não sei o que, não é radical? Radical é só a versão deles, as outras versões não é radical. Eu só observo, fico só de olho para ver a anomalia mental desse povo. Vamos lá. Poder 360. Agora coisinhas polêmicas, já que nós estamos no meio da polêmica política, vamos pegar o aviãozinho e vamos lá para os Estados Unidos. Olha só que interessante, que não tem lógica. Poder 360. Estados Unidos revogam autorização da vacina da Janssen contra a Covid. Por quê? Se sempre funcionou, se é linda, maravilhosa, se é maravilhosa, por que tirou? Deixa lá. Revogou a autorização para uso de emergência. Braço farmacêutico da Johnson & Johnson, do braço que fabrica. A medida se deu resposta a um pedido da empresa a Íntegra. Então agora já não é mais de emergência, então eles têm que fazer o definitivo. Ah, mas muda o quê? Muda que agora tem que ter umas classificações, responsabilidades e tudo mais. E eles vão continuar a fabricar ou não? Essa é a pergunta que eu quero ver. Vai parar de fabricar esse ou não? Vai continuar ou não? Esse é o ponto que eu quero ver. Eu só vejo anomalia e o povo achando que tá tudo normal e eu só assim. Mas tira a urgência, emergência e deixa como fixa, porque não é fixa, não é sólida, não é coisa. Rapaz, cenas do próximo capítulo. Vamos lá. E para a gente encerrar com chave de ouro, dessa vez com chave de ouro, Isto é Dinheiro vai entrar no extra dessa semana, com certeza, que eu já coloquei na programação. Estados Unidos coletam OVNIs intactos como parte de programa secreto, diz veterano das Forças Aéreas Americanas. Um veterano da Força Aérea e ex-oficial de inteligência afirmou que o governo dos Estados Unidos vem coletando naves extraterrestres intactas há décadas, como parte de um programa de recuperação de OVNIs que supostamente está tentando manter em segredo. David Charles disse ao New Nation que recentemente entregou provas do suposto programa secreto ao Congresso e ao inspetor-geral da comunidade de inteligência como parte de uma denúncia. Estes estão recuperando veículos técnicos de origem não humana, chame-os de espaçonaves se quiser, veículos de origem exótica não humana que pousaram ou caíram, disse Grush na segunda-feira sobre as supostas atividades do chamado programa secreto. Ele também sugeriu que mais do que apenas veículos foram encontrados alguns casos. Bem naturalmente, quando você recupera algo que pousou ou caiu, às vezes você encontra pilotos mortos, no caso ETs.
E acredite ou não, por mais fantástico que pareça, é verdade. Definitivamente não estamos sozinhos, continuou Grush. Os dados apontam empiricamente que não estamos sozinhos. Isso nós já sabemos há muito tempo. O que me preocupa é o que andam fazendo com os extraterrestres. Porque eles mal sabem o poder que os extraterrestres têm. Assim que a grande nave chegar, vai ter gente se escondendo embaixo da cadeira. Porque nem embaixo da mesa vai ser. E eu quero ver as situações como é que vai ser. E eu vou até ler mais um pouquinho para a matéria tá legal. Eu pensei que era totalmente maluco e pensei no começo que estava sendo enganado. Era um estratagema. As pessoas começaram a confiar em mim, aproxime-se de mim. Tenho muito ex-oficiais de inteligência sênior que vieram até mim, muitos dos quais comecei quase toda a minha carreira, que me confidenciaram que faziam parte de um programa. Gente, a matéria é muito boa. Vai, entra, leem que vocês vão adorar. Isto é, maravilhosa. Cada dia mais presente. Até o dia que de fato aparecer uma grande nave. Quando isso vai acontecer? Eu já falei, já dei a dica. Quando soltarem muitas bombas atômicas, aí eles vêm e intervêm. E aí eles vão falar, ó, acabou a brincadeira, recolhe o que precisa recolher, faz o que precisa fazer, tchau e benção. O arrebatamento, o povo estava achando que assim, some assim no céu. Some por uma nave, moço, arrebatamento. Meus queridos, que Deus abençoe esse feriadão, essa semana, esse dia de trabalho. Lembrando que na sexta-feira a bolsa abre. Muito baixa, mas abre. E amanhã não abre. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.